Deixar, abençoados, esse tema aqui para a gente desfrutar da graça de Deus. Nós somos moradas do tesouro. Nós somos a morada do tesouro. Nós somos a casa desse tesouro que é Cristo. Esse tesouro que habita em nós. O conhecimento da graça de Deus é a nossa maior riqueza. Portanto, você pode dizer que você é rico, sim, da graça de Deus. Você está completo nele, você está perfeito nele, você está abençoado nele com todas as sortes de bênçãos. Amém? Eu não sei se o áudio está legal, abençoado. É que o espaço aqui é amplo e esse microfone, ele dá um pouco de eco aqui no espaço, tá bom? Mas foi a forma que eu tive aqui de improvisar, que eu estou de passagem, na verdade, estava na capital aqui. E aí deu uma paradinha aqui para a gente conversar um pouco, tá bom? Vamos que vamos? Vamos lá. Eu quero ler o texto de 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 4, melhor dizendo, versículo 5 em diante, que Paulo disse assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas sim a Jesus Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos os vossos servos por amor a Jesus Cristo. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E aí no 7 ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que coisa linda. O 7 é um resumo do contexto, mas no versículo 6 ele diz: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Conhecimento que nos iluminou para conhecermos a glória de Deus. Isso resume em tesouros em vasos de barro. Então, nós somos esse vaso, esse recipiente que carrega o tesouro do conhecimento de Cristo. Queridos, conhecimento é uma riqueza que ninguém pode te roubar. Conhecimento é uma riqueza que ninguém pode te roubar. Eu acabei de chegar aqui no nosso espaço aqui de reunião, e logo em frente tem aqui uma comunidade pentecostal, aquele povo do Caicai, tá até fazendo um barulho agora por sinal. E eu fico a pensar, meus amados, como outrora nós éramos também ignorantes dessa forma. Sabe? Acreditar de uma forma religiosa, carnal, e achávamos que tínhamos o conhecimento de Deus porque fomos para uma igreja e levantamos a mão e aceitamos Jesus. Mas a verdade é que nós estávamos redondamente enganados. Por quê? Porque o poder de Deus, ele não opera em um conhecimento ou por meio de um conhecimento religioso que nos leva ao medo de perder a salvação, ao medo de Deus, ao medo do inferno, ao medo do diabo. Então, isso não é riqueza de conhecimento. Agora, quando você chega no campo da graça de Deus, e a graça de Deus manifesta na sua vida, essas riquezas de conhecimento, você entende que você é o templo e a morada do Espírito. Fazendo um paralelo, quando a tradição religiosa manda você levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, fazendo uma referência a um templo físico. E hoje nós somos esta casa que habita esse tesouro, que é o conhecimento de Deus. E diga-se de passagem, esta casa está nutrida, esta casa está bem alimentada, porque quem alimenta esta casa do tesouro é o próprio tesouro. É o Senhor da glória. É Ele que nos serve o pão que sacia toda a nossa fome. É Ele que nos serve a água da fonte da água viva. É Ele que tem todos os elementos. É Ele que tem todas as formas e fórmulas para nos enriquecer e nos aperfeiçoar em amor. Então, esse conhecimento que
me libertou de um sistema escravagista, te libertou da operação do erro, te trouxe paz, te trouxe saúde mental, sabe? Te trouxe alegria de viver. Pessoas que estão escravizadas no sistema religioso, embora eles estejam ali fazendo, praticando as cerimônias, mas há uma lacuna na alma, há uma depressão no espírito, por assim dizer. Por quê? Porque eles não têm certeza de nada. É uma inconstância, é uma dúvida que paira na sua mente, que não sai, que não larga. Será que eu sou de Deus? Será que eu sou salvo? Será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus me ama? Será que eu vou para o céu? Será que isso? Será que aquilo? Quer dizer, eles confessam, falam de tantas coisas que eles mesmos não têm segurança, não têm convicção e não têm conhecimento. A graça de Deus, esse tesouro que habita em nós, embora sejamos vasos de barro, limitados, nos cansamos. E como eu estou cansado hoje, viu? Cansado fisicamente, tá? Estava em um trânsito terrível e vim ali meditando. Vou falar alguma coisa para os irmãos, quero comunicar uma palavra. Mas é um cansaço físico que às vezes, sabe, abate a nossa fisionomia, abate, por assim dizer, a nossa alma, tá? Os nossos sentimentos. Mas existe uma alegria interna, uma alegria no espírito que ninguém pode te roubar. Por quê? Porque é uma convicção, é uma certeza em quem nós temos crido. Como disse Jó, eu bem sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que ele há de se levantar em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar em meu favor. Foi Paulo que disse, eu bem sei em quem tenho crido e eu estou certo que ele já tem preparado o meu depósito. Queridos, a nossa caminhada em Cristo, em graça, no conhecimento da graça de Deus, quando você preserva, conserva esta riqueza, quando você cuida e vela por este tesouro que você tem, você nunca será frustrado. O homem pode te decepcionar, o homem pode te frustrar, mas você nunca se frustrará com a graça de Deus. Por quê? Porque você sabe que você crê. Você está seguro na palma das mãos do Pai, e Ele não te larga, Ele não te abandona, Ele não te rejeita. Por mais que a pessoa, por mais que o outro, por mais que o teu amigo, o teu patrão, eu sei lá, o teu pai, a tua mãe, por mais que você se sinta rejeitado pelos homens, mas quando você tem esse conhecimento desse tesouro em você, você sabe que Deus jamais te rejeitará, Deus jamais te abandonará. Ô irmão Elson, mas isso é fé, não é nem conhecimento. Sim, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas têm fé nisso. Muitas pessoas têm fé que Deus não abandona, muitas pessoas têm fé que Deus não deixa. Por quê? Porque essa fé é que nos mantém de pé. Mas o problema é que, mesmo as pessoas achando que Deus não abandona, que Deus não rejeita, ele só vê Deus na vida dele quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão correndo de uma forma positiva. Mas quando as coisas começam a dar errado, por assim dizer, ele já fica com dúvida desse Deus que ele crê. Aí entra o conhecimento com a fé. Ou seja, apenas a fé, sem o conhecimento, muitas vezes você se sente duvidoso da sua própria fé. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, embora você tenha o dom da fé, mas às vezes você se vê, bom, eu creio, mas e por que isso está acontecendo na minha vida? Eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, mas por que eu fiquei doente? Eu sou filho de Deus, eu creio em Deus, mas por que eu perdi o emprego? Entendeu, abençoado? Então, você crê, você tem fé em Deus, como filho de Deus, você tem o dom da fé. Mas se você não tem um conhecimento para entender que o sol nasce para todos, que a chuva desce para todos, o dia mau vem para os bons e vem para os ímpios também.
Se você não tem conhecimento para entender que nós estamos sujeitos a passar por situações diversas na vida, se você não tem conhecimento para entender que, independente das circunstâncias, ainda que uma mãe te abandone, Papai do céu nunca vai te abandonar. Se você não tem conhecimento para entender isso, você acaba se frustrando na caminhada. Embora você tenha fé, que é um filho de Deus. A religião, não sei se está incomodando aqui o barulho externo, justamente da religião. A religião, ela atribui, dizem que tem fé em Deus. Mas você vai ver que é uma fé momentânea, uma fé circunstancial. É uma fé movida por emoção, sabe? Eu creio porque isso deu certo. Quantas pessoas na minha caminhada da fé eu não já vi desistir? Por quê? Eu pensei que Deus estava no negócio, mas parece que Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque não deu certo. Meus amados, você vê que virou tanto jargão isso, que o camarada ele vai lá e ele abre uma igreja evangélica. Se começar a encher de pessoas, eles dizem, é obra de Deus. Aí os próprios membros dizem, é de Deus. Por quê? Porque está cheio. Então a fé deles é uma fé visível. É uma fé naquilo que é palpável. Não é uma fé no sobrenatural. Nós, povo da graça, somos diferentes. Nós não atribuímos se uma coisa é de Deus ou deixa de ser, porque tem muita gente seguindo. Tem várias pessoas seguindo times de futebol, várias pessoas seguindo artistas gospel, várias pessoas seguindo comediantes nas redes sociais. E aí? As pessoas estão seguindo porque gostam do trabalho daquela pessoa, se identificam e foram seduzidos pela profissão, pelo trabalho daquela pessoa. Assim é no sistema religioso. As pessoas não estão seguindo o sistema religioso porque eles têm convicção que é de Deus. Eles se identificaram com aquilo e estão seguindo. Aí eles atribuem que aquilo é de Deus porque eles veem a coisa, né, dando certo. Mas se você for parar para analisar, é por isso que os falsos profetas, por isso que o sistema religioso, ele só cresce, ele só prospera, ele só manipula, porque as pessoas são atraídas por aquilo que eles estão vendo. Eu passei aqui agora na Paralela e construíram recentemente um templo religioso. Nossa, você precisa ver, sabe? Você precisa ver a impressão que aquilo causa, né? Eu passei assim olhando e tal, sabe? Aquele templo formidável, aquelas pilastras, aquelas bases, ou seja, as pessoas que frequentam aquele lugar têm aquilo ali como um lugar sagrado, como um lugar santo, uma catedral, nem sei de que religião é aquela ali, mas enfim, é um templo luxuoso. Olha como as pessoas são atraídas àqueles movimentos, olha como as pessoas são atraídas a esses lugares. Por quê? Porque atribui que aquilo é de Deus. Mas Deus não habita em templo feito por mão de homens. Por que você acha que um outro fez uma cópia do templo de Salomão? O famoso templo de Salomão, que não é de Salomão. A gente sabe que esse templo não é de Salomão, é do Pé de Macedo. Mas por que isso? Por que tanto investimento? Por que tanto dinheiro? Por que tanto esforço para construir aquilo? Porque as pessoas sabem que o ser humano, eles sabem, os líderes sabem, que o ser humano, infelizmente, é atraído pela aparência. O ser humano, ele é atraído, sabe, pelas coisas visíveis. E quando alguém constrói isso e diz, aqui é a casa de fulano, aqui é a casa de Beltrano, aqui é o templo de não sei de quem, aqui é não sei o quê, por mais que a pessoa saiba que não é, mas ele é atraído àquele lugar. Eu lembro que na inauguração lá em São Paulo, né, do Templo de Salomão, muitos artistas compareciam lá, ateus, católicos, várias pessoas, artistas, apareciam lá. Para quê? É porque crê no Evangelho? É porque crê na mensagem do Pé de Macedo? Não, tem pessoas que criticam ele, mas foram lá, por quê?
porque foram atraídos pela beleza do templo. E eu lembro que o Silvio Santos, né, ele fez uma visita também, ele olhava, né, os elementos, a construção, e ele é judeu, né, ele sabe que aquilo é pirateado. Mesmo assim, essas pessoas gostam de ver isso, essas pessoas gostam de sentir aquilo ali, e saem dizendo que aquele lugar ali é um lugar sagrado, não dando importância ou não prestando atenção àquilo que o fundador prega, mas simplesmente por estar no ambiente daquele, eu tenho certeza que tem gente que já chega lá chorando, tocando nas coisas, sabe? E vendo tudo aquilo ali como um lugar santo, como um lugar onde Deus habita, mesmo sabendo que o fundador daquele lugar tem uma mensagem totalmente deturpada. Então, abençoados, ficamos aqui com essa pequena reflexão. Valorize o tesouro que há em você, porque o tesouro que há em você é o conhecimento da graça de Deus em Cristo. O nosso tesouro, ou a nossa maior riqueza, não é naquilo que eu possuo, né, naquilo que você pode conquistar, mas é naquele por quem você já foi conquistado. Aquele que é um só espírito com você, aquele que já decretou a tua bênção no que tange a tua vida espiritual, e hoje nós caminhamos por fé, mesmo em meio às dificuldades e às lutas da vida, mas em todas estas coisas nós temos convicção que nós somos mais do que vencedores. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até nosso próximo encontro. Fui!